presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Muito bem, vamos aqui, tem uma primeira carta aqui do Leandro Silva de Oliveira Neto. Ele diz: se puder, responda no blog Talk Radio. Apesar de ser contra a legalização das drogas, tenho dificuldade em defender a minha opinião quando deparo com pessoas que dizem que a legalização das drogas seria a melhor opção, pois acabaria com o tráfico e toda a violência que vem junto com ele. E como o álcool e o tabaco são legalizados, seria hipocrisia não legalizar as outras drogas. Ele diz: muito bem. Aí a questão é realmente simples. Em primeiro lugar, se você legalizar as drogas, você terá que anistiar junto com elas todos os crimes cometidos em função do tráfico de drogas nos últimos 30 anos. Não tem sentido, desde que o comércio se transformou em legal, você agora começar a prender os traficantes. Não tem um único traficante que não esteja culpado de crimes de homicídio, sequestro, etc. São milhares de crimes, né? No Brasil, acho que metade dos crimes estão cometidos que tem alguma relação com droga. Então, se você legalizar as drogas, mas não anistiar os camaradas, então você começou automaticamente uma guerra que desta vez será contra o tráfico legal. Isso certamente resultará na criação de um tráfico ilegal ainda mais intenso. Se você legalizar as drogas e ao mesmo tempo anistiar os traficantes, acontece que você estará dando a eles praticamente o monopólio do comércio legal. Por quê? Porque eles já têm toda a rede de distribuição, os pontos de venda, etc. Ninguém vai poder concorrer com eles nesse negócio. Então você terá premiado com o comércio legal, vamos dizer, a casta de bandidos mais perigosa, mais assassina que já houve na América Latina. E imediatamente se transformarão numa nova classe dominante. Se é isso que vocês querem, então façam. Imaginar que premiando essas pessoas você vai estar acabando com o banditismo é a ideia mais idiota que já houve. Em segundo lugar, quem disse que existindo um comércio legal você acaba com o comércio ilegal? Você não vê em tudo quanto é esquina, São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente vendendo cigarro do Paraguai. Quer dizer, o comércio legal nunca foi obstáculo ao comércio ilegal. Essa ideia é uma ideia perfeitamente idiota e injustificada. Em terceiro lugar, vamos dizer, o grande interessado na legalização é o senhor Jorge Soros, que já está comprando metade da Bolívia, metade do território da Bolívia já está comprando. Tá certo? Então, você percebe que o indivíduo ele quer entrar no comércio da droga, tá certo? Para isso ele vai ter, naturalmente, que entrar em acordo com o FARC, com os outros traficantes, como ele já está entrando. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma revolução na América Latina, criar instantaneamente, do dia para a noite, uma nova classe dominante. As pessoas se tornarão, então, vamos dizer, altos capitalistas, tá certo? Pessoas respeitáveis, que então terão anistiados todos os crimes que têm cometido ao longo dos últimos 30 anos. Agora, se você legalizar as drogas, mas não anistiar os crimes, então começa a guerra. Em segundo lugar, a resposta a isso é também você verificar o que aconteceu na Holanda. Então, na Holanda hoje tem 30% da população inutilizada por drogas. O pessoal diz: não, legalizando as drogas vai diminuir o consumo, que nada, aumentou muito. Junto com o consumo veio o banditismo. Da Holanda, o banditismo a quase zero, subiu pra caramba. Né? Então, todas as experiências realizadas nisso até hoje são absolutamente desastrosas. The subject levado adiante nos países que são chamados hoje de most enlivens the economias discussions emergentes. of the people in those countries that are described as emerging economies São essas today. economias Because que sofrem it is mais direta these e economies imediatamente that suffer more directly and more immediately from the consequences of the crises brought about by a lack of minimum regulation in international markets. Just to give you an example of Brazil, depois de termos conseguido
controlar a inflação. After we managed to control inflation in Logo em 1994, seguida, immediately veio a afterwards, crise provocada pelo México, there was the crisis pela economia internacional. brought about by Mexico or by the international economy in Mexico in December 94. Eu passei os primeiros meses do meu governo I spent the first few months of my period in government endeavoring to avoid the negative consequences of a this receita crisis. é conhecida. The recipe Aumentar as taxas de juros, was either to increase interest diminuir a demanda rates, interna, decrease baixar a internal taxa de demand, crescimento para controlar a inflação. and bring down the rate of growth in order to control inflation. The attempt that we made in March of 1995 As receitas, in order to implement these recipes was num such só mês, that in just 1 month we lost 20 $10 milhares billion de dólares das nossas Nos Estados reservas. Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. De que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Critica o excesso de otimismo do presidente. Como a receita vai despencar, é necessário que ele comece a pensar imediatamente em corte de gastos. Este economista concorda. O gasto do dia a dia, custeio, programas de duração continuada, pessoal, tudo isso vai ter de diminuir. E quando reagiu, reagiu mal. Agiu na contramão de todos os países do mundo. Inteiramente na contramão de todo mundo. Todo mundo desesperadamente adotando aquelas medidas que a gente sabe são as únicas possíveis. Mas nós não fizemos isso. Criticou os que defendem cortes de despesas e reiterou que o governo manterá os investimentos, mas que vai controlar os gastos com a máquina pública. Nós não vamos investir nenhum centavo em custeio, enquanto tiver dificuldade. Mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas. In what you said, my government, you said, made education universal, but for what? What they now teach in schools is a disaster. No. Why? Well, that's what because, you said. Yes, I said. But you were seen as a man who was a technocrat, perhaps even seen as a neoliberal by some in economic terms. You certainly hastened the pace of privatization. And yet, for all of your structural economic reforms, you couldn't solve the problem of the two Brazils, that is the middle class and the successful upper class in Brazil, who are a very tiny minority, and then the vast numbers, the millions and millions of Brazilians who live in poverty. And you couldn't, for all of your reforms, tackle that problem of poverty. So, basically, from 1995 on up to today, the poverty line was 40%, now it's about 28%. But Mr. Cardoso, if I may interrupt, many Brazilians will say, actually, poverty reduction became much more successful and speeded up after you left office and after Lula came into power, because the president should give a clear lead on the issue of corruption. Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? O que aconteceu no governo Fernando Henrique, na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro,
para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desminta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa Caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que isso? Isso que o Amaury descreve já é, como eu digo no Conversa Fiada, a maior roubalheira das privatizações na América Latina. E para colocar isso no seu devido contexto, é bom observar o seguinte: o presidente mexicano que fez a privatização e entregou o México ao Carlos Slim, e com isso ele se tornou o homem mais rico do mundo, o Carlos Salinas de Gortari, o presidente, o irmão dele foi preso, ele fugiu para a Irlanda e hoje vive num bunker na cidade do México que ninguém sabe onde ele vive. O presidente da Bolívia que fez a privatização, o Lozada, o Amaury descreve com letras vivas no livro dele, fugiu para Miami ao som do elogio que é a palavra assassino. Foi assim que ele fugiu para Miami. O presidente do Peru que fez a privatização, o Alberto Fujimori, está preso. O presidente da Argentina que fez a privatização e só não vendeu a Casa Rosada porque não deu tempo, teve que tomar de emprestado o mandato de senador para não ir em cana. E aqui o Fernando Henrique Cardoso cobra 50 mil reais por palestra. Aqui levam ele a sério. Ele tem que ser submetido a isso que o Protógenes diz. Eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury, foi um processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como o Carlos Gereissati comprou a Telemar com uma propina, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e tesoureiro da campanha do José Serra. Ou seja, a dívida externa brasileira foi uma investigação que eu coordenei aqui no estado de São Paulo, em que eu me deparei com um grande volume de títulos da dívida externa sendo negociados no mercado paralelo a preço vil. E quem eram os instrumentos desse
desse grande estelionato nacional, né, estava o então presidente da República, que foi ex-presidente, né, o Fernando Henrique Cardoso, estava o Armínio Fraga, que naquele momento era presidente do Banco Central, porque na época das investigações, um era ministro da Fazenda e o outro era diretor ou gerente da área internacional do Banco Central. Quer dizer, essas figuras sempre se movimentam e os fatos são os mesmos, eles são os mesmos. Aparece, né, esse grande operador desse dinheiro sujo, que é o Daniel Dantas, o banqueiro bandido que foi condenado na Operação Satyagraha, aparece de novo. E as pessoas, sempre com vinculação ao tucanato, né, vinculação ao ex-governador José Serra, aos seus familiares, enfim. E é uma luta de gigante, é uma luta de gigante, e que os poderes da República se voltam totalmente contaminados para esse flagelo. Gilmar Mendes. Tem coragem e competência. Protógenes Queiroz. Eu nem sei bem quem é, me parece que é um amalucado. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. No caso da dívida externa brasileira, aí eu remonto 3 grandes momentos dessa República de fraude financeira que sugaram o dinheiro público e drenaram toda a esperança do povo brasileiro, e que são operações sofisticadíssimas, né, que aos olhos do povo realmente não há muito que se importar, não há muito que se mobilizar, é difícil se mobilizar. Que foi o caso dos precatórios, e depois foi o caso da dívida externa brasileira. Eu coordenei essa operação, essa importante investigação, e que o Banco Central desapareceu com departamentos, com o departamento internacional responsável pela conversão dos títulos da dívida externa. Desapareceu dentro do Banco Central, não desapareceu a documentação, não. Quando eu requisitei os processos de conversão da dívida externa brasileira, simplesmente o diretor, na época, me confidenciou: não requeira isso, porque esse departamento não existe mais. Eu falei: e os processos? Você quer que existam ainda os processos? Então, e ficou por isso mesmo, porque essa investigação ocorria, quem era o presidente da República à época era o senhor Fernando Henrique Cardoso. E eu o investigava enquanto ele foi ministro da Fazenda. E quem era o presidente do Banco Central era o senhor Armínio Fraga. E que quando eu investigava o período nessas fraudes com título da dívida externa brasileira, o senhor Armínio Fraga era gerente da área internacional do Banco Central. Um depois se tornou presidente da República e o outro se tornou presidente do Banco Central. E realmente essa nossa investigação ficou muito difícil. A Vale pertencia ao governo com o nome de Vale do Rio Doce e foi privatizada pelo presidente Fernando Henrique. Foi um erro privatizar a Vale? O presidente Fernando Henrique responde. O senhor faria alguma coisa diferente na privatização? Deixaria de fazer Não, na privatização não. O Serra foi um dos que mais lutou a favor da privatização da Vale. Digo isso porque muita gente diz que o Serra é estatista. Não. Ele entendeu isso, da Light também, foi certo. A expressão privataria surgiu pela primeira vez através do jornalista Hélio Gaspari. Ele se referia à nebulosidade das operações, muitas realizadas através das chamadas offshores, empresas de fachada que operam em paraísos fiscais. Essas empresas geralmente são usadas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção. Os paraísos fiscais são lugares tentadores para se abrir uma conta devido à isenção de impostos. Mas o atrativo principal é proteger e manter a identidade de quem está por trás dos negócios. O esclarecimento de um dos episódios mais nebulosos na disputa política recente do Brasil. A obra do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Por meio de documentos, Amaury mostra os bastidores das privatizações de empresas públicas ocorridas quando o PSDB governava o país. Os documentos conseguidos de forma legal em cartórios e outras instituições mostram um suposto desvio de recursos públicos para o exterior.
Empresas em paraísos fiscais lavavam o dinheiro sujo, inclusive do recebimento de propina, trazendo para o Brasil como se fossem recursos de investimentos em empresas nacionais. Entre os principais beneficiários estariam familiares do ex-governador José Serra. O Fernando Henrique, o Serra, não podem mais sair e dizer que fizeram uma privatização limpa. Não, porque o Amorim mostrou que foi um conjunto de fraudes. Havia ali o Mr. Big, que lavava dinheiro, havia ali a filha do Serra, que lavava dinheiro, o genro do Serra, que lavava dinheiro, havia ali o chefe da campanha do Serra e do Fernando Henrique, o Mr. Big, que lavava dinheiro, tinha o Daniel Dantas, tinha o Naginarras, tinha o sócio do Serra, o senhor Ioli, tinha o cunhado do Serra, o José Marim Preciado, um espanhol que gosta de lavar dinheiro. Está tudo lá. O livro foi totalmente boicotado pela grande mídia, pela grande imprensa, aquela que no meu blog Conversa Fiada eu chamo de PIG, Partido da Imprensa Golpista, porque é um partido que trabalha invariavelmente para derrubar os governantes trabalhistas. Essa grande imprensa, o PIG, boicotou de forma vergonhosa, inacreditável, o lançamento do livro, e não só o lançamento, mas depois as vendas do livro. O livro se tornou best-seller, o livro a essa altura deve ter vendido aproximadamente 120, 130 mil exemplares, e isso não é notícia. E o PIG não deu bola para o livro do Amorim. Isso significa que essa mídia tradicional, o PIG, hoje tem um poder muito limitado, muito restrito. Eles têm aquilo que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, no Rio, uma vez formulou na revista Carta Capital. Eles têm o poder de fixar a agenda e de extrair o comportamento da oposição no Congresso. Eles produzem a oposição. E a presidenta da Associação Nacional dos Jornais, a funcionária da Folha de São Paulo, Judite Brito, já disse, em plena campanha de 2010, que o PIG é a verdadeira oposição no Brasil. Agora, sobre as denúncias do livro do Amaury Ribeiro, o que o senhor achou sobre... É lixo. Lixo? O senhor não tem nada a dizer? É lixo. O senhor chegou a ler? Lixo, não. É lixo. O senhor não tem mais nada a dizer, governador? Que é lixo? Não. A gente vai comentar o que sobre lixo? Lixo é lixo. O senhor não tem nenhuma defesa com relação ao conteúdo do livro, não? Com relação ao conteúdo, sobre lavagem... Alguma outra coisa?